Shalom Adonai, seja muito bem-vindo, pessoal, a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é Sociologia, aula 4. Hoje é encerramento desse livro. Eu já passei a aula 1, aula 2, aula 3 e hoje é 4. É encerramento dessa matéria, tá bom, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia há mais de quase 25 anos em São Paulo, capital. Já formei cerca de 20 mil alunos no Brasil e no mundo. E temos os 3 cursos: básico, médio e bacharel. Básico, 20 livros. Bacharel, 40 livros. E também tem um mestrado em teologia, ó. Mestrado em teologia. É esse livrão grande aqui, ó. Tá bom, pessoal? Também temos anel de formatura de teologia, anel fino e anel grosso, ó. Anel de formatura de teologia. Depois dessa matéria de sociologia, nós vamos entrar nessa outra matéria, ó. Introdução à filosofia. Olha, pessoal, que matéria maravilhosa. Tá bom? Então, sociologia. O que é sociologia? É o estudo da sociedade. E o que é uma sociedade? Nas aulas passadas eu falei. O hábito vira um costume. O costume vira uma cultura. E a cultura vira a sociedade. Sociólogo, que é uma profissão, ele não tem que colocar as normas na sociedade. A sociedade tem que ser assim. Não. Ele tem que estudar a sociologia como ela é. Porque o sociólogo não pode mudar a cultura dos índios. O sociólogo não pode mudar a cultura do país, do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil. São diferentes. Coreia do Norte, Coreia do Sul, Paquistão, Afeganistão. São todos matérias diferentes, país diferente. Então o sociólogo tem que entender que é diferente um país do outro, uma cultura, um costume. Um come sentado, o outro come da mesa, um come... Na Índia eles comem de mão, sem colher, sem talheres. Então aí você diz, é errado? Não, para eles é certo, para você é errado. Na aula passada eu falei, lá na Escócia o homem usa saia. Aí você diz, é errado, é errado. Para eles é certo, é o jeito deles. É igual assim, você vai lá no meio da Amazônia e os índios estão lá sem roupa. Aí você, é errado, é errado. É o jeito deles. Os índios vão dizer para nós, vocês estão usando roupa, tá errado. E nós vamos dizer, você está nu, você está errado. Entendeu? Então não tem uma maneira certa de formar uma sociedade. Não. Tem vários tipos e aspectos de sociedade. Com roupa, sem roupa, come em pé, come sentado, come deitado, come com talher, come com faca, come com colher, com a colher, com a mão. Entendeu, pessoal? Sociedade. O hábito vira um costume. O costume vira uma cultura. E a cultura vira a sociedade. Então, se você sair para outros países, você vai ficar admirado. Porque lá eles fazem diferente, dormem diferente, tomam banho diferente, o prato é diferente, a comida é diferente. Tudo muda. Entendeu, pessoal? Então você tem que ser mente aberta, um missionário transcultural, entender que a sociologia é uma maneira de conhecer outra sociedade de outras maneiras. Sociologia como estudo de instituição, a sociologia como estudo das relações sociais. Nós somos um ser social. Jesus foi um ser social. Convidaram Jesus para o casamento,
Ele foi, porque ele era um ser social. O homem tem 4 mundos, eu sempre falei isso. Mundo psicológico, mundo biológico, mundo sociológico e mundo espiritual. Mundo psicológico, Jesus falou, não andeis ansiosos. Mundo biológico, Jesus falou, que comeremos e beberemos. Mundo sociológico, ele falou, que vestiremos. Mundo espiritual, ele falou, buscai primeiro o reino de Deus. Então o homem é um ser sociológico. Perspectiva da sociologia. Sociologia e ciências fins. A sociologia é uma maneira de conhecer a sociedade, os países, os costumes, as culturas, os hábitos de outros países. E o missionário tem que ser inteligente para entender isso, porque tem país que ele vai que o homem está sem barba, tem país que ele vai que o homem tem barba, tem país que ele vai que o cabelão está grande, tem país que ele vai que o cabelo está curto, tem país que o homem está nu, tem país que o homem está de saia, roupão, calça. Você tem que ser inteligente para entender que a sociedade tem vários costumes, vários hábitos diferentes do seu. Ai, é só a minha cultura que é a certa. Para você a sua é certa. E para deles é certo também para eles. Desde que a cultura não fira a Bíblia. Preste atenção. A cultura não pode ferir a Bíblia. Tá? Então, comer, calça, cabelo grande, barba, a Bíblia não fala disso. Agora tem país que o homem tem 4 mulheres. Aí sim a Bíblia é contra a poligamia. O que é poligamia? O casamento de um homem com várias mulheres. A Bíblia é a favor da monogamia, o casamento de um homem com uma só mulher. Entendeu, pessoal? Então, a cultura não pode ferir os princípios bíblicos. O hábito não pode ferir o costume bíblico. A Bíblia é doutrina. O que passa da Bíblia é usos e costumes. É cultura normal. Então, você diz assim, a minha cultura fere a Bíblia? Depende se a Bíblia proibir, por exemplo, a Bíblia proíbe mentir. A minha cultura mentir é normal. Não, é pecado. O que a Bíblia condena é pecado, independente do teu hábito, da tua cultura, da tua sociedade. Dependendo da tua cultura, o que a Bíblia proíbe, meu irmão. A doutrina é universal. Os hábitos, usos e costumes são locais. Tá bom, pessoal? Então, a sociedade é entender a sociedade de uma maneira diferente, visão de águia. Entender que todos os países são diferentes do nosso. Ah, lá eles não... Se você sair de país para o outro, você vai escandalizar. Você vai no país da Escócia, os homens estão tudo de saia dentro da igreja. Você vai em outros países que as mulheres deixam o seio por lá de fora. Então, você tem que entender que a sociologia é uma ciência que estuda a sociedade das suas culturas. A sociologia ela não impõe o jeito que tem que ser. Ela explica por que é assim. Então nós temos vários tipos de sociedade, vários tipos de cultura, cultura indígena, cultura africana. Entendeu, pessoal? É culturas diferentes. Tem várias culturas, vários modos de lidar. Então você tem que ser inteligente. Aprender a lidar. Se você for abrir uma igreja lá na África, lá eles estão sem roupa. Você vai lá na Amazônia abrir uma igreja, lá os índios não usam roupa. Aí você chega o índio e fala, você tem que pôr paletó, gravata para adorar a Deus. Não. Você tem que respeitar a cultura deles. Não se meta na cultura, a não ser que a cultura está ferindo a Bíblia. E mesmo assim, muito cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui, cultura que fere a Bíblia e você tem que ter cuidado. Você vai lá para o país árabe, prega, ele aceita Jesus, o homem. Mas só que esse homem é casado com 4 mulheres. O que você faz? Manda ele abandonar 3 e ficar só com uma ou fica com as 4? A Bíblia manda ficar só com uma. Então vou mandar abandonar as 3. Aquelas 3 que você mandou ele largar, abandonar, ela vai virar prostituta, porque o governo não dá salário,
ninguém sustenta ela, ela vai ter que vender o corpo para se manter. Vários missionários foram daqui para lá, as prostitutas aumentaram na cidade. Mandaram os missionários de volta. Você veio para cá trazer o evangelho, aumentou as prostitutas na rua. Porque está mandando elas abandonar o marido abandonar elas, e elas viram prostituta para sustentar elas e os filhos dela. Então a cultura está ferindo a Bíblia. Mas qual é a maneira certa de resolver esse problema? Escreva aí no comentário, vai. Eu vou finalizar essa aula dizendo assim: você é esse missionário, vai lá para o Afeganistão, Paquistão, país árabe, você pregou o evangelho na rua. Um homem aceitou Jesus. Só que esse homem é casado com 4 mulheres, que a lei de lá permite. 4 mulheres. E agora? Você deixa ele com as 4 ou fica só com uma e manda rejeitar 3? A Bíblia é a favor da monogamia, casamento de um homem com uma mulher. Poligamia é pecado. E agora, como resolver? Eu vou mandar elas 3 embora e ficar só com uma. E o filho dessas 3 que foi mandado embora vai dizer: que Deus é esse que mal chegou no nosso país, já está mandando meu pai rejeitar minhas mães? Que Deus é esse, que evangelho é esse que chegou e mandou meu pai rejeitar minha mãe agora é prostituta para me sustentar? Então pode ficar com as 4? Ou só uma e rejeitar 3? Qual é a saída? Escreva aí, vai, comente aí. Tem que ficar com uma, ficar com 4. E aí, deu uma polêmica grande, mas eu quero que você comente, que eu, pastor Josiel, vou ver os comentários, tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe, um abraço. Hoje é encerramento desse livro. Próxima aula, Introdução à Filosofia. Essa aqui é a próxima aula, tá bom? Pessoal, quem quiser os 20 livros, eu passo o endereço que eu mando pelos correios, tá bom? Quem quiser o livro de mestrado, me chama no WhatsApp. É esse livrão grande aqui, ó. E quem quiser o anel de teologia, nós temos aqui, anel fino e anel grosso, ó. Tá bom, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Tá aqui, ó. Introdução à Filosofia é a próxima matéria.